Bom dia a todos os amigos que estão aqui no Pautalk, bom dia também aos nossos irmãos que estão no Facebook e você que estiver ouvindo depois do material gravado, receba o nosso abraço. Nós estamos aqui na sala virtual do programa Pautalk, do Centro Espírita Maria de Nazaré, tá? Na área do Brasil. Esse estudo é realizado todas as terças-feiras às 8 horas da manhã. Estudo interativo do Livro dos Espíritos. E também estamos no Facebook, né? É só você entrar no grupo Centro Espírita Maria de Nazaré, você vai ver sempre o link que nós colocamos para o estudo no Facebook, tá? Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1º da parte 4ª das penas e gozos terrestres, falando do tópico aqui, desgosto da vida, suicídio. Pergunta 950, tá? Então vamos lá, todos podem participar aí do estudo. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Nós falamos já vários tipos de motivação, de objetivos que as pessoas têm, às vezes, para buscar o suicídio, né? Já que nós estamos falando desse tópico aqui, desgosto da vida, suicídio, então Allan Kardec está questionando e os espíritos estão falando de várias situações que podem levar as pessoas ao suicídio. E essa aqui é um pouco diferente, né? Essa aqui é um pouco diferente. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, né? O que vocês acham? Oi, Ju, tudo bem? Sereia, bom dia. A florzinha, esta aí é puro egoísmo, né? O que vocês acham? A pessoa se mata porque ela quer ir para uma vida melhor, ela sabe que existe uma vida melhor. Bom dia, Sereia. Sabe que existe uma vida melhor, que existe, por exemplo, o plano espiritual, que existe o céu, né? E ela está cansada dessa vida, ela acha que ela não é daqui, acha que ela não veio para viver nesse mundo, que ela pertence ao plano espiritual, tal, né? E aí ela quer ir para o plano espiritual. A Nádia, temos os exemplos dos homens bombas. Pois né? É uma situação que entra aí mesmo, né? A pessoa quer ir lá para o paraíso deles lá, onde estão as 70 virgens esperando por eles, onde está, né? Tem toda aquela questão mesmo, né? A sereia se ilude, né, Alê? Pois ninguém tem esse direito de tirar a vida de quem quer que seja, né? Isso mesmo. É isso aí. Vamos ver aqui o que os espíritos dizem. Pergunta 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda sua entrada num mundo melhor, e terá que pedir lhe seja permitido voltar, para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa, né? Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Isso aqui realmente é uma ilusão, né? É uma ilusão. Por exemplo, uma outra situação é a pessoa querer ter acesso a um parente que desencarnou, e a pessoa tem muita saudade desse parente, pode ser a mãezinha, o pai, o marido, o esposo. A pessoa tem muita saudade, então quer ir ao encontro dessa pessoa, mas quer ir aniquilando a própria vida. Seria a forma mais fácil de não acessar aquela pessoa que está na vida espiritual, né? Seria a maneira mais fácil de nós não acessarmos, de nós não termos acesso a ela, né? Então isso ocorre, você sabe que isso ocorre de uma maneira declarada
ou de uma maneira velada. Ocorre muito de uma maneira velada. Como assim? Da pessoa não propriamente se matar, mas ela se negar a viver. Ora, se negar a viver já é, de certo modo, fugir a essa existência, enfraquecer o corpo, não se alimentar direito. Né? Então, tem muitas pessoas que perdem parentes, por exemplo, e entram num processo depressivo e numa negação da existência material, como que a querer chegar mais rápido na vida espiritual para encontrar o seu afeto. Só que aí acaba constituindo um suicídio, se não consciente, inconsciente, se não declarado, um suicídio subentendido aí, né? Então isso realmente não nos ajuda, né? Então, a Nádia deixa de ter vontade de viver, né? O Joel, principalmente marido, esposa, né? Nós temos que gostar da vida, nós temos que, o bom entendimento da vida, né? Ele nos leva naturalmente a gostarmos de viver, a compreendermos as vicissitudes, a compreendermos os reveses da existência como oportunidades de crescimento, né? Então, quando a pessoa começa a reclamar muito da vida, começa a cultivar muito desgosto de viver, já está adotando uma atitude equivocada perante a existência, não é, pessoal? Já está demonstrando um não querer do viver, a falta de entendimento com relação à vida, né? Então, às vezes a pessoa não fala que vai se matar, mas ela fala, ai, que vontade de sumir, não é? É a mesma coisa, vontade de desaparecer. Ela não quer se matar, mas eu queria que Deus me tirasse dessa vida. É a mesma coisa, né? Só que de uma forma mais indireta aí, né? Então, outra loucura, né? Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que postemos sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos, né? Então, mesmo plano espiritual, nós vamos ter que conquistar através do amor à vida que nós temos aqui, através do bem que a gente cultiva, né? Então vamos para a pergunta 951. O som tá ok, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Alô? Som? Normal? Ok, né? Tá. Então, pergunta 951. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? E aí, pessoal? E quando o sacrifício da própria vida visa um fim útil, né? Salvar a vida do semelhante, né? Ser útil ao seu semelhante. Não é às vezes meritório esse sacrifício da própria vida? O que vocês acham? Joel, se a intenção escondida, né, não for do suicídio mesmo. Exatamente, o Joel ele pegou na veia ali, o Joel. O Joel pegou na veia ali, né? A Nádia, desde que seja verdadeiro, né? Isso aí. É exatamente isso. Essa intenção escondida não for o suicídio mesmo, né? Porque às vezes até mesmo para fazer o bem a gente esconde às vezes uma outra intenção, né? Só que a gente usa um propósito aparentemente louvável para esconder uma intenção de fugir da vida. Pode acontecer também, né? Wasser, sim, desde que não haja uma segunda intenção. Né? Que às vezes nem a gente está tendo clareza sobre essa outra intenção, né? Pode acontecer. Mas vamos ver o que os Espíritos falam aqui. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes?
Isso é sublime, conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio, né? Então aí, primeira coisa, é conforme vocês colocaram, conforme o Joel colocou mesmo aí. Isso é sublime, mas conforme a intenção. E aí, nesse caso, não há suicídio, não se configura suicídio, tá? Então aí, quando a pessoa, de fato, ela por desprendimento, ela nem pensou na vida dela, na verdade ela pensou em ajudar, ela pensou em salvar, ela colocou o outro em primeiro lugar do que ela. Não calculou né, o perigo, ela quis ajudar de fato, né? O Wagner, outro dia naquele incêndio de Santa Maria, o companheiro morreu quando retornou para salvar seus amigos. Então acho que é o tipo de situação aqui meritória que se baseia na pura compaixão, né? Na pura piedade, no impulso de fazer o bem. Enquanto que muitos talvez teriam o impulso de fugir, né? Entrariam em pânico, teriam o impulso de fugir. Bom dia, Maria, beijo. Então, às vezes a outra pessoa não, tem o impulso de ajudar, né? O que é muito meritório, né? Na hora do perigo, geralmente a gente age, a gente age conforme as programações que a gente tem da gente, age automaticamente, né? O Joel, para a sociedade ficará a impressão, mas o Espírito sabe por que fez, A gente às vezes julga de fora, mas quem sabe mesmo é a pessoa que fez, né? A sereia não mede, né? Vai pelo coração. Então vamos ver aqui. Isso é sublime conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Tá? Então, pessoal, olha, aqui está uma outra nuance aqui, né? Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil. Então, veja bem, se a pessoa está se sacrificando, mas ela não está discernindo muito bem, e está se configurando um sacrifício inútil. Né? A pessoa não está discernindo bem. Por exemplo, a pessoa resolve lá fazer greve de fome por qualquer besteira lá. A pessoa resolve fazer greve de fome lá, né? E a intenção, vamos dizer assim, até uma intenção boa, vamos dizer assim, boa, porque o propósito é de mudar determinada lei, não sei o que, a pessoa resolve fazer lá greve de fome. Mas tá na cara que o pessoal não tá nem aí para a greve de fome dele, né? Então, gente, vai morrer de fome inutilmente. Vai morrer inutilmente, vai, né? Uma coisa até meio ingênua, né? Em certos casos pode se configurar uma atitude até ingênua, porque às vezes uma pessoa sem expressão, uma pessoa não vai ter mobilização nenhuma, não vai ter. E às vezes até acaba se configurando uma forma de chamar a atenção, uma atitude até orgulhosa e tentar se transformar num mártir, né? Que eu acho que é o que os Espíritos falam aqui, né? Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Quer dizer, o orgulho querendo mostrar, né? Querendo dar uma de Gandhi, né? O Gandhi foi o Gandhi, né? E o que ele fez foi muito meritório e conseguiu um resultado extraordinário, né? Agora, nós temos que analisar o contexto, analisar quem somos, né? Então tem situações que acabam se constituindo inúteis, né? E às vezes é mais vontade da gente aparecer na mídia do que propriamente prestar um real benefício, né? Sim, às vezes para punir o outro. Quantas pessoas desenvolvem cânceres após uma separação para punir o seu parceiro, aquele que o rejeitou, né? Quantos desenvolvem doenças para punir o outro, para poder dizer assim, olha, está vendo o que você me fez? Está vendo? Mas não é, Ju?
Então, aqui a gente não está querendo julgar, mas cada pessoa sabe, Deus sabe aquilo que acontece, né? Agora, que isso existe, existe, pelo cultivo da autocompaixão, da autopiedade, né? Então, a Nádia, no livro de Tolstói, por ele mesmo, né, mostra a grandeza do espírito grande, é verdade, é isso mesmo, né? O Joel, às vezes, acaba desencarnando ou danificando o seu corpo e será responsável por isso. Isso mesmo, até no Evangelho fala, né? No Evangelho fala, né, do sacrifício, né? O sacrifício mais agradável a Deus, né, que é o sacrifício dos defeitos, e não o sacrifício do corpo. Que as pessoas que enfraquecem o seu corpo, às vezes a troco de nada, né? A troco de uma espiritualidade. Às vezes a pessoa a troco da espiritualidade, ele enfraquece o corpo. Só que não é isso que Deus quer, né? Quer que a pessoa tenha força e viva e ame e trabalhe e ajude. E não que ele morra mais cedo por enfraquecimento, né? Por falta de nutrientes, né? Que é diferente, por exemplo, dos pequenos sacrifícios que a gente faz, no sentido de ter uma alimentação mais condizente com a prática espiritual, com o passe, né? Aí não é suicídio, logicamente. São pequenos, tá longe de ser, né? São pequenos sacrifícios de não encher a pança quando vai, por exemplo, aplicar a passe, quando vai na casa espírita, na reunião mediúnica. É o sacrifício dos desejos, o sacrifício dos caprichos, né? É uma certa disciplina que ajuda, que é boa, né? Que não é um enfraquecimento do corpo, né? Então a gente tem que discernir essas várias nuances aí, né? Aí continua a resposta aqui, né? Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Tá? Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro, quer dizer, acontece com alguma frequência aí, que quem o faz, ainda esse sacrifício, guarda ainda oculto um pensamento, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então, aí que a gente tem que observar qual é a intenção profunda que nós estamos cultivando. Que a vossa mão direita não saiba o que dá a esquerda, né? Ou que a vossa mão esquerda, não lembro agora qual é o... Né? Que uma mão não sabe o que dá a outra, né? É a gente fazer realmente com desprendimento, né? Não para deixar ali aparecer ainda um pouquinho ali. Deixa escondido, mas deixa uma pontinha ali para os outros verem, né? Aquela intenção ainda de virar herói, que diminui o nosso mérito perante Deus, né? O Wagner, viver é o primeiro direito natural, portanto, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém. Isso inclui a própria também, exatamente. Florzinha, mas e quando o desejo de morrer é inconsciente? Tá? Flor, a pessoa ela será responsabilizada também. O suicídio inconsciente, como no caso do André Luiz, por exemplo, né? Ele foi um suicida inconsciente, mas não deixou de sofrer as consequências. É lógico que é atenuado perante o suicídio consciente, absolutamente consciente e deliberado, né? Aí é mais grave. Oi, Marcinha, bom dia. Aí é mais grave, né? Mas não deixa de ter as suas consequências, tá? Todos nós que estejamos comendo demais, correndo demais, trabalhando demais, desgastando o corpo inutilmente. Os espíritos falam, o que é mal? Mal é todo desperdício de energia. No livro, um dos livros do André Luiz, eles emitem esse conceito, os espíritos amigos, né? Mal, o que é mal? Mal é todo desperdício de energia. É todo desperdício de energia.
Se você está fazendo uma coisa sem sentido, sem significado real de crescimento, de elevação, um exagero, está exagerando naquilo e se desgastando fisicamente, é um mal, né? É um impulso, é uma fuga daquilo que realmente a gente teria que fazer, da forma que teria que fazer, com mais equilíbrio. Então todo exagero ele acaba se caracterizando como uma fuga inconsciente e uma autodestruição, né? A Ju, Ale, tratando do suicídio inconsciente, o que você acha das pessoas que fazem esportes perigosos? Todos esses esportes extremos, seria uma ação inconsciente de autodestruição? A gente pode entender que sim, Ju, é mais ou menos consciente de acordo com o que as pessoas entendem disso, né? É uma atitude, às vezes, em muitos casos, até ingênua, né? Até ingênua, porque você vê a Joana de Anjos no livro Autodescobrimento, ela fala sobre isso, né? Tem uma parte que ela fala sobre problemas de pressão, né? Diabetes, ela está falando sobre alguns problemas orgânicos que a gente acaba criando para nós. Ela fala assim, ó, olha, os praticantes de esportes radicais que geram danos permanentes no seu organismo. Geram danos, você sabe que eu falo que isso é mais ou menos consciente ou inconsciente, por quê? Porque até isso as pessoas não têm esse entendimento. É diferente falar que a pessoa que fuma vai morrer. Tá, mas é diferente. As pessoas associam, por exemplo, esportes radicais à saúde hoje. E é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco, pessoal. Quem associa esportes radicais à saúde está, na verdade, enganando a si mesmo. Por quê? Porque até a Joana fala, né, que aquelas descargas de adrenalina tão fortes no organismo, a adrenalina ela gera vasoconstrição. Ela gera vasoconstrição. Por quê? Porque evolutivamente a gente criou esse mecanismo, sempre quando há perigo, há um disparo de adrenalina, cortisol e várias outras substâncias que causam vasoconstrição. Com o tempo, e também uma queima rápida de açúcar, tá? Porque o organismo pensa assim, se eu estou em perigo, então eu tenho que me garantir. Então gera uma vasoconstrição, um aumento de pressão, né? Para qualquer perigo eu conseguir me garantir, né? Uma queima de açúcar. Então, com o tempo, essas descargas de adrenalina de grande quantidade e contínuas, elas acabam gerando essa vasoconstrição permanente. Os vasos vão perdendo a flexibilidade e vai permanecendo com a pressão alta, por exemplo, né? E também a tendência ao diabetes, né? Por exemplo, eu costumo associar essa questão aos joguinhos de computador. Tem aumentado muito o número de casos de crianças, adolescentes já com pressão alta. Inclusive casos de diabetes também. Tem aumentado muito. E eu acredito que em maior parte isso não está associado à alimentação. Eu acho que pode sim, em casos de obesidade e tal, mas eu acredito que em maior parte isso está associado a jogos de computador, a jogos. Por quê? Porque a gente percebe uma tensão contínua neles, jogos de guerra, de matança, tal. O cérebro não distingue a realidade da ilusão. Ele não distingue. Se você está num videogame, por exemplo, em que ele está num campo de batalha, eles adoram esses jogos, né? Para o seu corpo, você está de fato no campo de batalha, né? Sofrendo o risco de morrer e tal. Então, todo o processo orgânico é como se estivesse num campo de batalha.
toda a descarga de adrenalina e tal, né? Então, eu acredito que é mais isso. Mas os estudos vão ter que demonstrar aí, né? Mas eu tenho essa hipótese maior nesse sentido, tá? Tem alimentação, tem o sal, tem um monte de coisa, mas eu acredito hoje, como eu vejo crianças e jovens passando horas e horas e horas e horas e noites inteiras jogando, e esses jovens já vão virando adultos que continuam jogando, então eu acredito que isso é a maior causa aí, né? Desse aumento que está tendo de pressão arterial e de diabetes também. Tá? A Ju, mas já tinha uma predisposição interna reencarnatória para sair desse problema da doença, diabetes. Pode ser que sim, Ju, mas pode o nosso mau hábito gerar problemas, né? Não só a pessoa que já tem tendência. A pessoa que tem tendência vai aparecer mais rápido, eu acho. Agora, se qualquer um de nós, começa a ter esse hábito aí, né? De ficar jogando todo dia, vocês vão ver, começa a reparar, pessoal, quem inclusive joga esses joguinhos, reparem as tensões que vocês criam em vocês, muscular, começa a reparar isso, tá? Vocês vão ver quanta tensão inconscientemente vocês vão criando no organismo de vocês. Imagina isso por horas e todos os dias. Não, Wagner, não chega a tanto. A gente não pode dizer que todo mundo, 99,99% dos encarnados são suicidas inconscientes. Não, não chega a tanto. Tá? Não chega a tanto, não. Isso que a gente está falando são situações mais específicas, né? Certos grupos de pessoas, né? Em atitudes mais específicas. Não é assim não, tá? Todos nós que cuidamos do nosso corpo, que cuidamos dos hábitos que nós temos, né? É lógico que sempre há um impulso de morte quando nós cometemos certos exageros. Inclusive, a maioria das pessoas, sim, os espíritos falam, olha, a maioria não chega no plano espiritual na época que deveria chegar. Eu não acho que seja 99,99%, tá? Mas a maioria, os espíritos dizem que não chegam no plano espiritual na época que deveriam chegar, chegam antes. Isso quer dizer que não cuidaram do próprio corpo. Então isso sim, todos nós temos as coisas para ajustar, todos nós temos que ajustar certos hábitos, né? São informações que os espíritos falam. Eles falam assim, olha, quando a pessoa chega aqui no plano espiritual na condição de completista, tem festa no plano espiritual. Literalmente tem festa, porque é mais raro, tá? Mas tem, né, pessoal? Tem muitos que chegam no plano espiritual na época certa, né? Tá? Vamos ver se a gente chega também, né? Aí tem uma nota de Kardec aqui, né? Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus. Tá? Quer dizer, ele está deixando de ser feliz no sentido assim de ter prazer, ter lazer, de ter aquela vida cômoda e tal, né? Ele faz um sacrifício disso para ajudar, por exemplo, é um ato meritório aos olhos de Deus, né? Jesus falou, toda vez que a gente se desveste para vestir um irmão, toda vez que a gente dá de comer, de beber e tal, a gente está tendo um mérito específico, né? Porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior apreço dá ao homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte, né? Então, isso aqui sempre a gente tem que questionar. Peraí, eu estou estou me sacrificando, estou me matando por certas coisas aqui, mas será que viver melhor
não permite que eu faça mais caridade, que eu ajude mais? Nós temos que analisar, pessoal. Às vezes, até em função da caridade, você fica lá, e tem gente que entra numa compulsão de ajudar, uma compulsão de trabalhar, que não tem limite, né? Então não tem descanso, não tem nada, lazer, não tem... E aí a pessoa nem se recupera, e ela entra nessa compulsão de fazer caridade, de ajudar, não sei o quê. Só que acaba vivendo muito menos, por um desgaste, né, por uma falta às vezes de equilíbrio, né, uma falta de equilíbrio aí, né? E a gente tem que parar e pensar, puxa vida, peraí, se eu viver uma vida um pouco mais cuidadosa, no sentido de eu cuidar do meu corpo, dar a ele o que ele precisa, um certo descanso, tá? Eu não vou viver mais, não vou poder fazer mais caridade, ajudar mais, viver melhor. Inclusive, pessoal, o exemplo que a gente acaba dando para as pessoas é importante, né? Eu vou dar exemplo aí dessa compulsão de fazer, até a Joana de Ângeles, ela questiona isso aí, essa compulsão por fazer, né? Onde a gente não se permite nenhum momento de ócio, né? Nenhum momento de férias, por exemplo. A Joana questiona isso, né? No livro Ser Consciente. Então, tem pessoas que não se permitem isso. Só que elas passam um exemplo também um pouco negativo nesse sentido, de um exagero. Eu acho que isso também é ruim, passar esse exemplo para as pessoas, né? Sendo que a gente tem que passar um exemplo de equilíbrio para as pessoas, né? Eu acho que isso é importante, né? Ok, Maria, tá jóia. A Ju, então, quando eu tiver com um momento de ócio, posso ficar sem culpas, né? Que massa! Pois é, Ju. É uma descoberta mesmo isso aí, né? É uma descoberta. Mas a Joana realmente questiona, pessoal. A gente vê no movimento espírita uma preocupação obsessiva pela caridade, pelo trabalho. Porque às vezes alguns espíritos falam assim, não se permita momento vazio, não se permita isso, não permita isso. Só que a Joana de Ângeles, ela parte mais da nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade que precisa ainda de certos momentos de descontração, de prazer, né, de lazer, até de ócio, ela fala. Momentos que a gente dá voos em pensamento, né? Nós temos que ser capazes de viver esse momento também sem culpa, sem ansiedade. Tem muitas pessoas que não conseguem aproveitar férias, por exemplo. A pessoa entra em parafuso no momento de férias. Ela adoece. Tem muita gente que cria doença nas férias porque ela cria alguma coisa para fazer. Então ela tem que ir no médico, tem que fazer tratamento. Ela cria mesmo doenças porque ela não consegue ficar sem fazer nada. Então ela tem que se relacionar com alguma coisa. Aí ela cria doença para se relacionar, né? Então, isso existe mesmo, tá? Então, não precisa ser tanto assim, pessoal. Sabe o que os espíritos falam pra gente? Que nós temos que aprender a viver em paz. Eu acho que a gente não tem entendido isso ainda. Tudo que eles querem é que nós aprendamos a viver em paz. Viver em paz não é a paz do mar morto, né? Daquele que não faz nada, daquele que não tem vida nenhuma. Mas é a paz daquele que faz as coisas com equilíbrio, sem exageros. Adianta, você vai fazer caridade, mas fica aquela disputa de poder. Não, esse aqui é o meu pobre. Não, você está mexendo com o meu pobre. Esse pobre aqui é meu, o seu é aquele lá. Gente, não tem sentido caridade com disputa de poder, com caridade, né? Caridade com disputa de cargo, com... Não tem. Essas são as bobagens que a gente faz. São os exageros. Isso aí são aquelas bobagens que tem mais de ego do que de self, né? Então não é pela quantidade que a gente vai... É pela qualidade do nosso trabalho, é pela qualidade da convivência, do amor,
que a gente expressa, não é? Tem essas contradições ainda. Em toda parte a gente observa essas contradições, né? Então, aprender a viver em paz, trabalhar na medida certa, né? Ajudar na medida certa, né? Estudar na medida certa, né? Cuidar do nosso corpo na medida certa. Então, Alexandre, mas qual que é a medida? Ah, eu não sei. Aí cada um, eu sei para mim. Cada um tem que achar qual é a sua medida. Esse é o desafio, né? Qual é a nossa medida? Qual que é o melhor para nós, não é, pessoal? Né, Ju? Exatamente. Tudo que a gente faz demais denota culpa, denota fuga. É uma maneira da gente tentar compensar o mal que a gente vive dentro da gente, que a gente às vezes não está percebendo. Toda atitude compulsiva, ela está demonstrando uma fuga de certos conteúdos, que eu não me permito entrar em contato, conteúdos conflitivos, aí eu começo a desenvolver compulsões. Né? Então eu não consigo parar, eu fico exagerando, né, nessas atitudes, tá? Então isso denota fuga mesmo, né? Tá? Então, pessoal, eu acho que isso tudo faz parte aqui, uma visão mais profunda. Acho que a nossa conversa aqui, ela foi bem além do que a gente costuma ir, uma visão mais profunda mesmo dessa questão de se suicidar ou não, de exagerar ou não, né, no trabalho, em tudo que a gente vai fazer, né? Eu acho que foi legal aí essa abordagem que vocês colocaram. A plenitude. Minha mãe idosa requer atenção o tempo todo, mas eu me permito uns momentos no PC para descontrair, senão eu entro em parafuso. Pois é, plenitude, Nós precisamos perceber os nossos limites. A atitude humilde não é a atitude do exagero, do desmerecimento. A atitude humilde é a percepção real das nossas condições. Não é nós nos subvalorizarmos, não é nós nos supervalorizarmos. Nenhuma dessas duas é humildade. A humildade não é a subvalorização nem a supervalorização. A humildade é a percepção real das nossas condições. Como é que nós estamos? Temos ainda fragilidades? Temos. Temos certos potenciais? Temos. Mas eu tenho que aprender a administrar essas duas coisas aí. Tá? Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta 952. Comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, aqui já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Olha, uma outra nuance aqui importantíssima, né? Então, comete o suicídio o homem que perece, morre, né? Vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, né? A pessoa, é o vício, né? Bebida, cigarro, sexo em desequilíbrio, tal. Ele sabia que aquilo não ia acabar bem, né? Até o vício de correr muito. Tem gente que tá na estrada, parece que está na pista de corrida. Ele tem um vício, tem uma paixão por velocidade, por exemplo, né? Mas sabe que isso pode apressar o fim, porque, né, se transforma numa necessidade, mas uma necessidade que prejudicial, né? Perigosa, não é? Comete o suicídio essa pessoa? O que vocês acham? Né? O que vocês acham? Ele comete o suicídio, o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim. Bom, se ele sabia que havia de apressar o fim, é porque ele sabia que era prejudicial para ele. Aí, se ele já sabia, já era suicídio. Ele continua fazendo e já era suicídio, né? Então, não era uma coisa deliberada no sentido, eu quero me matar, não, eu quero
cultivar certas paixões. Porque o problema, pessoal, o grande problema do vício é que ele é gostoso. O grande problema do vício é que ele é gostoso. O nosso grande problema não é aquilo que é ruim pra gente, que é horrível pra gente, não é. O grande problema de mudar na nossa vida é aquilo que é gostoso, é aquilo que causa prazer. Se o vício não causasse prazer, vixe, não virava vício, né? Seria fácil de resolver, né? Seria. Se a velocidade não fosse gostosa e você tá ali sentindo aquela... Se, né, se o beber, se o fumar, se o sexo, tudo isso aqui é que a gente transforma em vício, né? Supostamente aí. Se isso não causasse um certo bem-estar, mesmo que momentâneo, os esportes radicais, adrenalina, né? Isso não virava vício, não gerava dependência física, né? Então, o nosso grande problema é nós aprendermos a mudar e a renunciar, por isso que o problema do vício é um problema de renúncia, de aprendermos a renunciar a certos prazeres. Ah, Alexandre, mas eu gosto, tudo que eu gosto, mas tudo bem, é normal que você goste. É normal que você goste, só que a questão de você superar certos vícios é você superar mesmo coisas que você gosta. Tem muita coisa que a gente gosta que faz mal pra gente, não é? O açúcar, por exemplo, né? Você pega, os médicos falam, olha, os três venenos brancos. Os três venenos brancos. Farinha de trigo branca, açúcar e sal. São três venenos brancos. Três coisas que a gente adora, né? Né, João? São três pão, né? Comer pão, né? São três venenos brancos, né? Açúcar, sal, porque a gente gosta, porque dá sabor, né, às coisas. E a gente vai perdendo aquela coisa normal de sentir o sabor real dos alimentos, de extrair do açúcar, das frutas, e a gente vai perdendo, a gente exagera nessa busca por sabor, a gente acaba exagerando nesses três venenos brancos aí, né, que os médicos falam, né. Então, você vê que o caminho do equilíbrio é o melhor, né? O caminho do equilíbrio é o melhor. E a gente tem que achar o equilíbrio em tudo que a gente for fazer, né? A plenitude e o vício se sobrepõem ao instinto de sobrevivência. Que coisa, né? Exatamente. A Joalê tem alguns exemplos que me deixam a refletir. Uma sogra de uma amiga, fumante, com um infarto, internada, antes de operar o coração, saída escondida na varandinha do hospital e fumar um cigarro antes da cirurgia. Fiquei ali refletindo os reflexos do vício, né? Então, você vê o tamanho da necessidade que a pessoa tem, né? Que ela criou no organismo, né? Então, Mas os espíritos falam, no próprio livro dos espíritos, né, que não há arrastamentos irresistíveis. E às vezes, com quão pouca vontade a gente poderia vencer até certos arrastamentos. Né? Às vezes, com tão pouca força a gente precisaria fazer, a gente poderia empreender para vencer. Né? Mas é quando a pessoa quer de fato vencer, né? Quando ela se entrega totalmente, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Vamos ver então aqui a resposta, né? Pergunta 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Né? Aí resposta, é um suicídio moral. Suicídio da vontade, né? Um suicídio que a pessoa se entregou, né? Moralmente ela se entregou aos instintos, às necessidades físicas, né? É um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Olha só, pessoal, aqui os espíritos disseram que nesse caso nós somos duplamente culpados, né? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus.
Quer dizer, falta de coragem, falta de confiança, olha, eu vou vencer, eu preciso vencer, eu tenho força dentro de mim e tal. Bestialidade no sentido assim de se entregar aos instintos, às necessidades do corpo, né? De uma forma absoluta, né? Se entregar definitivamente, acrescidas do esquecimento de Deus, ou do que há de Deus em nós, né? Da força divina que existe em nós, né? Para superarmos. Então, aqui eles colocaram 3 situações aqui, né? 3 questões que negativas envolvendo essa questão aí, né? Aí tem uma subpergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Então, nesse caso, né, que a pessoa se entrega às paixões, aos vícios, por necessidades físicas que elas se constituíram, né? Então, será mais ou menos culpado do que a pessoa que tira a vida por desespero? Difícil dizer, né? Pra gente opinar. É difícil a gente saber o que é mais culpado do que o que, né? É complicado, né? Pelo menos pra mim eu acho complicado falar. Uma coisa mais complicada, depende da pessoa. Para uma pessoa, uma coisa pode ser mais difícil do que a outra. Para o outro já é mais fácil, né? É difícil, cada um tem a sua dor, tem o seu ponto frágil, né, Ju? Vamos ver o que os espíritos falam aqui. Às vezes eles vão totalmente num sentido que a gente não esperava, né? Vamos ver aqui. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? A resposta é mais culpado. Porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Tá certo, é verdade. Pensando bem, faz sentido, né? Faz sentido. Os espíritos falaram que é mais culpada a pessoa que se entrega, é lógico. A pessoa que se entrega aos vícios, ela teve tempo para refletir, é verdade. É aquela coisa que acaba sendo de caso pensado. Porque veja bem, ele sabia que estava apressando o fim, tinha informação a respeito do cigarro, ele ia no boteco lá e dá um cigarro aí, o cara pegava lá um cigarro que atrás tinha informação, cuidado, o cigarro causa câncer de boca. Aí ele fala assim, não, dá esse aí não, pega aquele outro lá do aborto lá, pega aquele outro do... Esse aí não, esse aí é muito forte, eu não quero esse aí. Como se fosse fazer alguma diferença, né? Como se fosse, mas o pessoal faz isso. Fica escolhendo qual é o dizer que está atrás do cigarro, porque, não, isso aí eu não quero não. Né? Coisa ingênua, né? Então, é de caso pensado. Quer dizer, não falta informação, não falta alertas aí, né? Não falta nada disso. Agora, no desespero, o eclipse da razão, né? Às vezes um drama passional, né? Às vezes o seu parceiro traiu, pegou a pessoa lá com outro na cama, ou então uma outra situação grave que tem ocorrido aí, uma situação de desespero, houve um eclipse da razão, né? Onde o desespero eclipsou o raciocínio. Então aí, né? É lógico que tem os seus atenuantes, né? Tem os seus atenuantes aí, tá? Ou então no caso de obsessão, né? No caso de obsessão e que houve praticamente um assassinato, né? Os espíritos levaram a pessoa praticamente ao suicídio, mas como um assassinato, né? Então aí é diferente, né? Tá? Então é mais culpado aquele dos vícios lá, né, do que esse do desespero, né? Porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura, aí ó, né? Obsessão e loucura, na verdade, né? O outro será muito mais punido. Por isso que as penas
são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete, né? Exatamente, quer dizer, a pena vai depender muito da consciência da pessoa. O problema, gente, do vício é assim, é, como é uma coisa geralmente crônica, é algo que atravessa os anos, por exemplo, e a pessoa vai cultivando esses hábitos ao longo dos anos. O que acontece? Aquele hábito negativo, ele vai saindo do âmbito da personalidade, do corpo, e vai chegando no âmbito da individualidade. O que quer dizer isso? Ele vai saindo do âmbito só da superfície do corpo e vai passando a fazer parte do problema do perispírito. Isso vai tornando o problema muito mais grave, porque ele atravessa o âmbito da personalidade e vai permanecer com o espírito após a morte, inclusive nas próximas encarnações. Né, Sereia? Então a Joana nos chama a atenção a respeito disso também. Tudo que a gente deixa que saia do âmbito, tudo que a gente não muda, você sabe que é negativo e você não muda, você deixa que aquilo saia do âmbito da personalidade e passe a fazer parte do âmbito da individualidade. E a individualidade é eterna. Tá? Então aquilo acompanha a gente após a morte. Por isso que aquilo que a gente percebe que faz mal, nós temos que mudar o mais rápido possível. Tá? Para que não gere desequilíbrios no perispírito e não nos acompanhe na vida após a morte e nas outras encarnações. Isso eu achei muito interessante quando eu vi a Joana falar sobre isso, porque a gente para pensar mesmo, é verdade, né? Por isso que a gente não pode se acomodar com aquilo que faz mal. Tá? Para que não se aprofunde em nós, gerando desequilíbrios no perispírito. Tá? Certo? Me lembrei agora de comunicações na mediúnica, onde pessoas relataram que suicidando-se resolveriam o problema e vendo-se na atual realidade se arrependeram e sofrem tanto. Uma judiação, é verdade, isso mesmo. Por isso que estudos assim são importantes, porque vão esclarecendo as pessoas a respeito das consequências disso tudo, né? E fazendo elas enxergarem de um modo muito coerente, muito concreto, que não vale a pena, que seria a pior atitude que elas tomariam, porque simplesmente não resolve problema nenhum, só aumenta os problemas que a gente já tinha. Então que é muito melhor enfrentarmos as dificuldades com coragem, com alegria, com boa disposição, né, com resignação ativa, como quem trabalha para mudar os problemas, transformá-los, né? Acreditando no que há de divino dentro de nós, o que há de eterno dentro de nós, e que não vai morrer com a morte, então não vai adiantar. Nós temos que enfrentar e acreditar no potencial que nós temos, né? Então é muito importante a gente lembrar disso tudo, para a gente gostar de viver, para a gente querer viver, para a gente extrair o prazer da existência. Por isso que a Joana de Ângeles fala que nós nunca podemos excluir o prazer do cardápio existencial, gente. Por isso que aquela atitude obsessiva, compulsiva, de trabalhar, tem que ajudar, isso aí acaba excluindo muitas vezes o prazer, acaba virando rotina, acaba virando excesso, e acaba excluindo o prazer do cardápio existencial. Por isso que nós temos que ter uma atitude mais equilibrada, né, para extrairmos o prazer que dá um sentido gostoso para a nossa vida, né, atividade física, convivência familiar, pegar um cineminha de vez em quando, entrar em contato com a natureza, né, plenitude, com as plantas, mexer com a terra, brincar com as crianças, tá? Olhar uma paisagem, curtir uma música, sair para andar por aí, para caminhar, não é? Então, gente, isso não é perda de tempo. Ah, mas eu tinha que estar fazendo caridade. Calma, você tem que fazer caridade com o seu corpo também.
Você tem que fazer caridade com você também. Jesus falou assim, ó, amar os outros como a si mesmo. Como é que a pessoa vai querer amar os outros desamando a si mesmo? Né? Então, pode ser lavar prato também, né, Ju? São necessidades que a gente tem. A gente às vezes quer fazer, ajudar tanta gente fora de casa, mas dentro de casa não move um prato, não move um pano, uma vassoura para ajudar ninguém. É falta de caridade com a família, com a casa, né? Não é? Então, a gente tem que sair dessas contradições e começar a ter uma visão mais integrada das coisas, né? E não tão contraditória como a gente tem sido, né? A Seria esses dias tinha tantas coisas para fazer, depois larguei tudo e fui fazer jardinoterapia. Fiquei com uma dor enorme nas costas depois. Mas de alma renovada, né? Aí, né? Tá certo. Tudo bem, pessoal. Nós vamos dar uma paradinha aqui então, finalizando o estudo de hoje. Já estamos no nosso horário, né? Mas muito gostoso a gente estar junto aqui. Numa época de carnaval, a gente acordar cedo para vir estudar essas coisas tão gostosas, né? Isso já demonstra que tem algo novo ocorrendo dentro da gente, né? E os espíritos com certeza apreciam muito a nossa boa vontade e nós ficamos muito gratos pela ajuda que eles nos dão constantemente, né? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? Até o próximo estudo. Até mais.